Bom, então vamos colocar no ar, ao vivo, o programa BeWomanCast, que é o nosso podcast sendo gravado aqui pela primeira vez com a nossa querida convidada, nossa Nutri, Letícia Moura. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Mel, por me convidar. Estou um pouco nervosa, né? Primeiro podcast, mas estando do Faz seu parte. lado, fico mais tranquila, né? Tô bem acompanhada. E é isso, vamos conversar bastante hoje. Que bom te ter aqui. Nós temos aí uma parceria de longa data, né? Verdade. Muito vitoriosa essa parceria, porque a gente traz resultados, né? É verdade. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é que as pessoas tenham resultado através da nutrição. Então, apresentando a Letícia. A Letícia é nutricionista, formada pela URGS. Ela é especialista em medicina, em fisiologia do exercício. E ela atua há 6 anos especificamente com mulheres, mais especificamente com mulheres, né? Conta pra gente sobre a tua formação, Letícia. Então, comecei a estudar na URGS, não sabia mais ou menos que área que ia seguir. Já comecei a treinar junto com a faculdade, na Aqua, né? Academia da Mel, a primeira. E aí eu, ao longo da faculdade, fui ali treinando. E aí me formei, aí eu tava lá pensando o que eu ia fazer da minha vida, né? Não sabia que área que eu ia seguir. E aí até um professor dela na época pegou e falou: por que tu não fala com a Mel pra tu atender aqui? Porque além de tu já ser aluna, vocês têm o mesmo pensamento, é algo que tu gosta de treinar e de nutrição esportiva. Então, quem sabe tu começa a atender aqui. Aí eu me lembro que eu fui falar contigo toda tímida, né? Porque tu é muito séria, sabe? Tu é muito séria. E na época... Eu sou um amor. Não, tu é um amor, mas tu é muito séria. A gente não tinha tido muito contato, assim. E aí eu me lembro que eu fui falar contigo super nervosa e tu bem séria, tá, vamos descer lá agora pra falar. E eu fui, né? Eu falei contigo assim, parecia que eu tava sei lá, que ia me matar. Eu me lembro que eu tava assim, sentada e tu, tipo, falando comigo, eu expliquei e tal, e tu, tá, funciona assim, tal, pode começar a segunda. E eu, tá bom, obrigada. E desde então a gente tá junto há 6 anos. Foi como mais Nutri, fácil do que tu esperava. muito. Como 6 anos como Nutri, mas contigo 10 anos. Bom, foi ótimo. Eu não me arrependo nem um pouco Nem de já eu. ter te dado aquele ok de cara, né? Porque o teu trabalho, Letícia, ele é muito importante para as academias, né? Eu penso assim que é um complemento, né? Eu sou empresária do ramo de academias, mas a minha formação é educação física. Então, eu sempre busquei trabalhar muito com a avaliação física, né? E aliar as dietas aos treinamentos, porque a gente sabe que uma coisa depende da outra, né? É um conjunto de ações que vai te dar o resultado, né? Muitas vezes é um pequeno ajuste ali que falta para que a pessoa tenha um resultado significativo, né? Uma consultoria, uma orientação, um plano alimentar, enfim, né? E o teu foco nesse período, na maior parte, é emagrecimento, né? É o que a maioria das pessoas buscam, né? Não é à toa que hoje a gente tem muitas, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, com sobrepeso e obesidade. Então, assim, tem muito campo, tanto para mim quanto para ti trabalhar, né? É muito mais importante agora o nosso trabalho do que era anos atrás, porque achavam que fazer exercício era algo fútil, ou era só para beleza, só para estética, não tinha essa importância da saúde, né? E hoje as pessoas já estão mais conscientes da nossa atuação como profissional de saúde, não só como profissional de estética. Cada vez mais, principalmente depois da pandemia, né? Porque o que aconteceu na pandemia? As pessoas perceberam que ter saúde, ter resistência física, ter preparação física, fez toda a diferença, né? Quem tinha comorbidades, quem era sedentário, foi bem mais atingido pela Covid, né? Então, isso para a nossa área foi muito bom. Essa questão de emagrecimento, normalmente as pessoas acham que não pode comer, que tem que ser uma dieta muito restritiva. E a tua linha de trabalho é uma linha que eu aprovo, senão não estaríamos trabalhando junto esse tempo todo, né? É uma linha que é uma dieta balanceada, que pode comer de tudo, que tem lá o dia do lixo, dependendo da circunstância. Fala um pouco de como é que funciona essa questão de emagrecimento,
Dá umas dicas aí, dá uma diretriz de como é que tu desenvolve isso. Então, muitas vezes a gente pega mulheres, né? Principalmente agora essa época, setembro, outubro, que elas começam o famoso projeto verão. Sim. As academias lotam, todo mundo sabe disso. É bom para nós, porém, é importante que a gente fidelize não só esse aluno, como esse paciente fora desse projeto verão, porque não é um projeto verão, né? É um projeto vidão, que nem tu fez lá no Instagram da UFIT. Porque do que adianta a gente atingir a curto prazo aquele objetivo e não saber manter, que é o principal erro das pessoas, né? Que aí vem o famoso efeito sanfona. Então, nesse período, elas focam na academia, elas querem fazer treinos de 3, 4 horas, ou querem fazer Sim. todas as modalidades da academia, aí elas querem deixar de comer carboidrato, porque o carboidrato engorda, mas aí final de semana elas vão lá e tomam bastante cerveja, e churrasco, e dane-se a academia, final de semana não precisa, aí chega na segunda, tá sem ânimo pra treinar, tá sem força, não consegue progredir peso, se sente muito cansada, de ressaca. Aí já começa a faltar. Não lembra de tomar água? Pra que água, né? No meio da bebedeira lá do final de semana, segunda na academia eu tomo, aí segunda já nem vai porque eu tô cansado. E aí eu acabo o trabalho desmistificando essa questão, essa crença que principalmente as mulheres têm em reduzir carboidrato, em reduzir glúten, em tirar leite, porque é inflamatório. Há exceções, pessoas que têm alguma doença e tal, intestinal, que seja celíaca, intolerante à lactose, tem a alergia à proteína do leite de vaca, realmente, nesses casos, o leite ele vai acabar atrapalhando ali. Mas nós, pessoas saudáveis, não há necessidade. Então, o meu trabalho é mostrar para essas mulheres que elas podem sim comer carboidrato, podem comer um pãozinho, um cacetinho, um chocolate, desde que haja um equilíbrio entre o que elas comem ao longo do dia, da semana e que haja treino. Não adianta ir na academia e dizer, eu vou na academia, não vejo resultado. Aí ficam lá no telefone, não progride peso, querem fazer carga com 2 quilinhos ali. Conversam demais durante o elas treino. treinam língua, né? Aí, sai muito cansada. E aí a foto do tá pago é o que vai dar o resultado, né? Então é basicamente isso. O trabalho quebrando essas crenças junto também com o teu atendimento personalizado, que faz toda a diferença, né? Não adianta a gente ter um planejamento alimentar ali que tu pense nas individualidades da pessoa se ela não tem um planejamento de treino adequado para ela, né? E esse é o diferencial um dos diferenciais que as outfits acabam tendo. Isso é bom porque a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Então, assim, eu super indico sempre, consulta com a Nutri. É um investimento que tu vai estar fazendo, entendeu? É um produto que tu vai estar comprando que tu tem que usar, né? E uma das coisas que eu queria te falar a respeito disso é justamente a questão do final de semana, né? São 8 dias por mês. Se a pessoa, final de semana eu relaxo, vai comprometer o resultado, tanto da academia quanto da dieta, né? Então, isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, né? Além disso, a questão do dia do lixo. Daí, final de semana eu relaxo, porque é final de semana, e eu tenho mais o dia do lixo, e aí tem aquele dia da semana que eu mereço, porque eu estou muito cansada, e aí o resultado não vem, a culpa é de quem? Da Nutri, da academia, né? Então, a conscientização a gente tem que fazer, né? Ela tem que vir. A gente tem que ter uma visão para onde é que a gente está errando, onde é que a gente está falhando. Porque se tu fizer, ninguém faz 100%, né? Poucos fazem 100%. Mas se tu fizer ali 90%, 80%, é impossível não ter resultado. A não sei que tu tenha alguma patologia, né? Exatamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que tu vê essa questão das pessoas relaxarem e colocarem a culpa nos profissionais? Bom, atualmente... Isso é uma coisa que tu trabalha, logicamente, com atualmente, eu já tô bem mais incisiva, né? Diferente daquela guria lá de 22 anos, agora... Tu cobra. Já bem agressivamente, não tenho vergonha de dizer. Hoje, eu trabalho em menos escala, mas eu quero ter resultado. Não é só pelo dinheiro que a gente trabalha, a gente quer ter resultado. Não é só o dinheiro que nos move. Então, eu sempre deixo claro, não tem nenhum problema tu comer o teu pãozinho, o teu chocolate, mas não extrapola. Não adianta chegar sexta-feira, fui na academia, fiz a dieta ali até metade da tarde, ou então já na metade da tarde já esquece, só almoça, já pensa no final de semana, em loucurada, sexta-feira, e sábado e domingo, mete parangaca. Por quê? Não adianta a gente planejar um déficit calórico, a gente calcular isso com as suas atividades diárias. Sim, isso é calculado, ali na semana a gente mantém. Só que aí tu extrapola tanto no final de semana que tu acaba perdendo esse déficit tendo um superávit. E aí, ao longo desses 8 dias, que tu falou, num mês,
a gente acaba tendo um ganho de gordura, né? Que não vai ser de massa muscular, porque geralmente a pessoa não vai comer proteína, carboidrato, salada final de semana, pessoal que é bebida alcoólica, que então é 9 calorias por... O valor calórico é 9 alto, né? calorias por grama, enquanto carboidrato e proteína é 4 quilocalorias, dá bem mais saciedade, mas o pessoal não tá querendo saber disso. É Pessoal. líquido, é dieta líquida. É as calorias vazias, né? E aí as pessoas Sim. não veem. Então, é o famoso aquele, eu como pouco e não emagreço. Realmente, às vezes a pessoa come pouca quantidade, mas a densidade calórica, que é a quantidade de caloria que tem ali naquele tamanhozinho ali daquele alimento, é muito grande. Então, isso acaba extrapolando, só que não sacia, não nutre o corpo. Exato. E aí é ali que tá o erro, né? Então, eu sempre trabalho assim, olha, não tem problema. Tu vai sair sexta-feira, a gente calcula isso, a gente prevê. É tudo calculado de acordo com as atividades da pessoa, A com a gente vida social, com o treino. É tudo exatamente calculado, né? Eu sempre vejo, o que tu gosta de comer? Como é que é a tua rotina no final de semana? O que muda? Muda muito? Tu treina, não treina? E aí, como é que é? Pra E aí tu gente insere. calcular, até pra conscientizar que eu e o profissional de educação física, a gente dá o caminho. A gente sabe o resultado. Mas cabe a pessoa decidir fazer por ela. Não adianta ter orientação se não tem ação dela mesma. Então, eu sempre oriento. Não é porque tu vai ter uma refeição, que tu vai ter evento, chega dezembro, o pessoal não quer saber de academia, não quer saber de dieta. Muitas cerimônias de amigo secreto, Sim. é Natal, é Ano Novo e confraternização. Não quer saber, mas assim, não é 1, 2 refeições na semana que vão comprometer o resto, desde que tu tenha consciência. Então, acho que eu trabalho também muito a questão do comportamento, não só em relação à alimentação, mas ao teu estilo de vida, porque não adianta tu te privar durante a semana, Lógico. se matar na academia e aí acabar ralando tudo no final de semana. Por isso é uma dieta personalizada, né? Assim como o treino. Só que tu também tem que ter a consciência, né? Então, tem muito dessa questão da pessoa querer e ser consciente das ações dela. A gente tá aqui só pra guiar. Não tá aqui pra xingar nem nada. Só que Por isso a importância também da equipe multidisciplinar, né? De repente um psicólogo também, algo que vá realmente dar um norte para a pessoa, né? Tu falaste uma coisa que eu vejo muito no dia a dia da academia, né? E das pessoas que me perguntam também, como é que tu faz, Mel, tal. Eu passei o dia inteiro sem comer hoje. Eu só vou comer quando eu cheguei em casa. Só vou fazer uma refeição. Isso é completamente errado, né? Porque daí o organismo entende que existe uma escassez e ele absorve tudo, não é? Exato. Por mais que tu coma saudável. Exato. Eu comi um frango, um arroz. Não, carboidrato depois da cena não pode. Mas teu metabolismo vai ficar lento, né? Eu comi um frango, uma salada ali e, não tô emagrecendo. Por quê? Porque tu entra numa privação, como tu falou, que é um estado de defesa do corpo. Então, assim, ele não sabe quando tu vai comer de novo. Ele não pode correr o risco de ficar sem energia para fazer as funções metabólicas, cérebro funcionar, coração. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar aquilo ali. Vai guardar como? Como gordura. Exatamente. E as pessoas não têm essa consciência, né? Elas acham que vão queimar. O que tu faz para queimar? Nas tuas dietas, em geral, assim, tu recomenda quantas refeições por dia? Geralmente, para emagrecimento, de 3 a 4 refeições, para não ficar muito volumosa. Até porque a mulher não gosta de comer muito, porque acha que vai engordar. Então, muitas vezes acontece de eu prescrever o plano alimentar, eu combino sempre antes, tá? Quantas refeições a gente vai fazer? Eu pergunto como é que é a rotina da pessoa, a gente conversa ali para ver a habilidade de tipos de alimento, tipo de refeição, sempre mais prática, em que horário melhor, para comer com calma também, né, Mel? Fazer tudo com calma, né? Que nem aquela galera que vai pra academia, quer treinar correndo, pensando na outra coisa que vai fazer, porque não vai dar efeito que ele treina ali, né? Então, a alimentação também tem que ter paciência, calma, prestar atenção no que tu tá fazendo. Então, geralmente, eu combino de 3 a 4 para não ficar um volume muito grande de comida, né? Para elas poderem conseguir comer. E também para fracionar a proteína, porque não adianta a gente pensar em proteína e basta atingir do dia, como em 2 refeições, em uma refeição, como tu falou, não vai absorver, vai estar jogando teu dinheiro fora, seja com frango, com carne, com whey, com ovo. Ideal que todas as refeições tenham todos os nutrientes. Exatamente. Né? Eu queria te perguntar a respeito da hidratação. Beber água, que eu saiba, ajuda a emagrecer, é verdade? Claro, porque acaba levando os nutrientes para as células. Então, a célula desidratada, ela não vai funcionar corretamente. Aí também que acabam acontecendo algumas doenças que vêm surgindo, né? Por erro dali da célula não já estar doente,
tanto em questão A mais famosa é a pedra nos rins, né? em questão de nutriente, não só que da alimentação que não vai estar legal, mas se tu não tiver uma hidratação correta ali para aquela célula, ela não vai desempenhar o papel dela legal. Então, na hora que ela for replicar, né, que for reproduzir as células, aumentar a quantidade, ou então que ela for se regenerar, né, renovação celular, ela não vai estar saudável. Então, isso acaba desencadeando algumas doenças também, né? Então, é importante que a gente beba água para manter o nosso corpo hidratado, principalmente o nosso cérebro. E tu utiliza alguma técnica, assim, ao longo do dia? A gente sabe que existe um cálculo, né? Para a quantidade de água ideal para se tomar ao longo do dia, por indivíduo, né? De acordo com o peso. Mas tu utiliza alguma técnica, assim, para que a pessoa consiga tomar aquela quantidade de água que às vezes é bem significativa, né? Não é aquele 1,5 litro, os 2 litros, né? Eu acho muito engraçado eu perguntar pra eles no consultório, quantos de água tu bebe? 2 litros. Sabe como é que tu sabe isso? Tu vai ver, a pessoa só joga o número porque é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? E elas acham bonito falar 2 litros. Aí tu pergunta a cor da urina ali, 7 horas da noite. Laranja, marrom. Teu rim tá com problema, tá tomando 2 litros de água e tá assim. Geralmente, o que eu faço? Eu calculo ali. Se a pessoa tá com muito peso, uma pessoa obesa, grau 2, grau 3, dá muita água. E se a pessoa não tá acostumada, eu costumo trabalhar assim. Olha, a gente vai começar com metade. Porque pra quem não tá tomando nada, já toma metade de alguma coisa. E aos poucos a gente vai traçando metas. Então, assim, digamos, deu 3 litros. Então, a gente vai inserir mais frutas que tenham mais água, como melão, melancia, laranja, bergamota. Também ajuda na hidratação. Ajuda. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Chimarrão, conta? Eu já ouvi falar que não. Acaba desidratando, né? Pois é, né? Porém, não precisa deixar de tomar o chimarrão. O ideal é que tu não extrapole. Às vezes tem pessoa que não toma água, mas acaba tomando uma térmica de 2 litros de chimarrão no dia. Sem contar a questão do estímulo, da cafeína que tem ali no chimarrão, que a pessoa toma ali depois das 6 horas tranquilo, né? Geralmente o pessoal chega do trabalho, vai fazer o quê? A térmica de chimarrão com pipoca e fica, né? Mas daí já começa, né? Pipoca, rapadura, a bolachinha, o bolinho, casa, aí já não tá servindo, né? Chega em casa e quer o quê? Não comeu nada o dia todo, aí começa a comer tudo que tem pela frente, né? Ou então faz uma refeição muito restritiva e depois fica beliscando. Que é um erro, que aí entra de novo naquela questão da densidade calórica. Numa porção pequena tem, sei lá, 500, 600 calorias. O pessoal gosta muito de amendoim, né? Amendoim é maravilhoso, mas tem bastante gordura. E principalmente o princípio da saciedade, que é o principal, né? Sim, porque também por serem porções pequenas, tu acaba comendo e não te dá conta, né? Daquilo ali, porque tu nunca tá prestando atenção, então tu vai comendo, porque não tem saciedade também por causa do sabor, né? São alimentos mais hiperpalatáveis, ou que tem um salgado, ou então um doce, que acaba estimulando que tu acabe comendo mais, né? Sim, eu tinha uma aluna de personal, minha amiga, Cláudia, que, bom, eu ficava louca com ela, né? Quando ela ia treinar de manhã, metade do treino ela tava morta. Eu disse, Cláudia, o que é isso, Cláudia? Tu tá cansada demais, tu não tomou café, o que eu... Não, eu comi uma porção de amendoim e tomei chimarrão. Eu não acredito, eu vou te matar, Cláudia. Tem que tomar o teu café da manhã, vai consultar. Acho que ela acabou consultando contigo, né? Consultou por livre e espontânea pressão, porque ela disse que Então tu sabe de quem eu tô falando, tu sabe dessa história. Porque tu falou pra ela assim, ou tu consulta ou eu não vou mais te dar aula. Aí eu vim porque eu fui obrigada. Mas ela relatou que o desempenho dela melhorou e tal. Porque a gente trabalhou essa questão também de ensinar. Não adianta a gente falar, tem que comer isso, 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 isso. Tá, mas por quê? Quando tu explica pra pessoa o porquê de tu fazer aquilo ali, acho que ela fica mais consciente e aí acaba fazendo, né? É que nem exercício. Tem certos exercícios que a gente não gosta de fazer, né? Sim. Aliás, na vida tem muitas coisas que a gente não gosta e a gente faz porque tem que fazer. Mas por que quando se trata de alimentação e exercício as pessoas acham que podem escolher o que querem fazer? É disciplina, né? Porque acham que sabem que é o melhor. Só que nem a gente fala, a pessoa que vai pra academia, que vai na Nutri, disposta a mudar, ela tem que estar realmente disposta a mudar. Que aí tu começa a negociar, vamos fazer isso. Mas eu não gosto. Mas não dá. Tá, então o que tu vai fazer aqui? Imagina, complicado. Tem gente que não come uma série de alimentos, né? Ontem eu atendi um paciente que ele não come fruta nem verdura. E aí? E quer ganhar massa muscular. E faz 2 refeições ao dia. Tu que lute. Não, eu conversei com ele, olha só, eu não faço milagre. Ele, não, eu tô consciente que eu vim aqui pra mudar, porque eu quero ter o meu objetivo de ganhar massa muscular e tal, e eu tô focado no treino e não sei o que. Então tá bom, só que assim, tu quer ganhar massa muscular, tu vai comer, mas é comer o que eu tô te orientando. Tu até pode comer outras coisas, só que depois tu não vai me culpar que tu não teve resultado.
Porque orientação tu vai ter. Mas, né, vamos ver essa nos próximos capítulos. Vamos ter resultado, com certeza. Sempre tem, né? Não tem como não. Outro ponto que eu gostaria de ver contigo, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre jejum. Treinamento em jejum, jejum intermitente. Qual tua posição a respeito disso, teu parecer? Assim como tudo na nutrição, depende, né? Depende pra quem, quando, por quê. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre treinei a vida toda 19 horas da noite, porque era quando eu chegava da faculdade. Depois que eu me formei, eu comecei a ter mais flexibilidade de horário, comecei a treinar mais cedo da tarde, umas 3 horas, depois do almoço. Então, eu estava sempre alimentada. E aí, eu sempre falava para os meus pacientes que treinavam 6, 5 da manhã, nunca que eu vou acordar esse horário para treinar, mas bem capaz. Eu falo isso até hoje. Paguei minha língua. Paguei minha língua. Por quê? Por causa do trabalho também, que minha rotina acabou mudando no último ano, eu tive que optar por treinar esse horário. E aí, o que aconteceu? Por mais que eu coma bem à noite, né, que vai sustentar o meu treino, a minha refeição anterior, que já foi absorvida, não é que eu tô comendo antes, ali 15, 20 minutos do treino, eu nunca, né, treinei sem comer nada, mesmo sendo nutri, né, pra vocês verem que não tem essa de, tudo depende, vou comer alguma coisa leve aqui pra ver como é que é, só que passei mal, meu treino não rendeu, tive que parar o treino porque não tava rendendo. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a treinar em jejum. Com medo. Sério? E aí, como é que foi o resultado? Bem melhor. Meu rendimento é outro. Não, rendimento é uma coisa, mas e o aumento da massa muscular? Manteve. Continuou. Por quê? Porque depois eu chego em casa e tomo meu café. Tomo meu café, faço meu lanche, depois eu almoço, tenho lanche da tarde e a minha janta bem caprichada, pensando no treino do outro dia. Sim. Sim. Faz um aporte. Claro. Porque não adianta eu fazer um jejum ali pensando que eu vou emagrecer e tal, e não nutrir meu corpo. E também tem que ver como é que a gente vai quebrar esse jejum, né, meu? Tem que ter uma proteína ali. Pra não... E o que pode no jejum? No jejum Porque de tem manhã... coisas que pode, né? No jejum intermitente. Café. Pode café. Café pode sem chá, nada. Chá pode também. água. Aqueles cafés energéticos, né, que tá na moda e tal, também pode, não quebra o jejum. Que até dá uma ajuda, né? Se a pessoa tem dificuldade de acordar de manhã e tal, pra ter aquele up pra ir treinar, eles ajudam e não quebram o jejum. Mas é importante que tu quebre esse jejum com uma boa alimentação, uma fonte de gordura boa, uma proteína, então pode ser um ovo, um abacate, até um próprio whey, ali, né? Pensando na praticidade da primeira hora da manhã, pra quem tá indo pro trabalho, assim. Entendi. Tu faz esse jejum, assim, de quanto tempo? Para ele ter, assim, ser considerado, é o quê? 6 horas, 12 horas, 10 horas, 8? O meu ali dá umas 8 horas, mas existem protocolos de jejum intermitente de 10, 12, 16, 18, e também tem que ver como que é a rotina da pessoa e como ela se adapta. Tem pessoas que se dão super bem com jejum de 16 horas, outras não. Nossa. Só que também não adianta a gente pensar em jejum se a gente for extrapolar as calorias do dia, porque às vezes a pessoa passa um período grande de restrição, e aí ao longo do dia acaba fazendo essas exceções de beliscar, ou então de não fazer uma refeição completa em nutrientes, como tu falou, e acabar ferrando o jejum, porque aí tu passa um período em restrição calórica, que na verdade o que vai determinar se tu vai emagrecer é a restrição de calorias. Sim, é o déficit, né? E aí o jejum acaba ajudando nesse déficit, mas não é porque é jejum que vai ter mais resultado, e sim porque tem um déficit ali. Só que são estratégias diferentes, assim como a gente tem a cetogênica, que aí a gente não tem uma restrição ali de horário, mas a gente tem uma restrição de nutriente, que seria o carboidrato, né? Então é isso que acaba gerando esse estímulo para utilizar gordura. Na verdade, cada paciente ali tem que ser testado e ver como é que funciona, qual o resultado que dá, né? Tem paciente que dá super bem, tem outros que não. A gente vai adaptando a janela ali. Tem, inclusive, pessoas, eu já tive alunos que se sentiam mal tomando água durante o treino. Ficavam enjoados e não conseguiam tomar água. Aí, porque a gente sempre recomenda, né? Hidratação. Aliás, durante o treino é um ótimo momento para tu conseguir ingerir um pouco mais de líquido, né? Não conseguiam. Daí, não tem o que fazer. Porque a pessoa ficava passando mal, ficava enjoada, daí não conseguia treinar. Então, pronto, corta a água. Eu sempre falo pra quem tem esse problema, até esse paciente de ontem me falou, eu tomo pouca água no treino porque eu fico muito enjoada. Então, a gente vai ter que trabalhar essa hidratação antes. Como assim antes? Eu não vou parar de ir no banheiro. Não é
agudo, crônico, antes ao longo do dia todo, para manter teu corpo hidratado, porque também faz diferença nutrir uma pessoa hidratada e uma pessoa desidratada, né? Faz muita diferença. Aliás, sobre isso, eu gostaria já de fazer um link a respeito de cãibras. A cãibra, ela tende sobre desidratação também, né? O que tu recomenda, assim, para pessoa que tem recorrentemente cãibras? Água, Gatorade, banana, o que é recomendado? De fato, Geralmente, assim, cientificamente falando, né? Porque cada um fala uma coisa. geralmente repositório de eletrólitos ali na hora ajuda, né, Mel? Mas é importante que tu tenha um corpo nutrido, um corpo que esteja ali ao longo do dia bem amparado de nutrientes, não só em macros, que é o que a gente tá cansado de falar, macro, nutriente, carboidrato, proteína e gordura, que todo mundo sabe, mas acho que falta ainda a conscientização dos micros, que são as vitaminas e os minerais, que também são super importantes para que a gente tenha o estímulo tanto do emagrecimento quanto da hipertrofia, né? Que o músculo precisa desses nutrientes. Então, acaba que quando a gente tem um processo ali de cãibra, tá faltando alguns nutrientes no nosso corpo que acaba desencadeando. Sim. Hoje em dia a gente não sabe o que ocasiona, qual que é o mecanismo ali definido. A gente tem algumas especulações, né, em questão de potássio, tanto se fala da banana, também zinco. Então, repositor de eletrólitos como o Gatorade, ali que tu falou, uma banana, ou até às vezes o pessoal fala que também pode ter relação com falta de carboidrato. Então, às vezes o pessoal acaba tomando ali uma maltodextrina, com carboidrato mais barato, e também de rápida absorção para ajudar, né? Sim, normalmente os jogadores, eles têm a cãibra no segundo tempo, né? Que é quando já estão mais desgastados, desidratados, enfim, né? Então, às vezes, quando tá muito calor, também faz aquela parada técnica para fazer a hidratação, né? Então, tudo isso ajuda e vale pra gente no nosso dia a dia, na academia, nos treinos, né? Ainda mais com essas Tem que dar temperaturas que acabam levando, né? Tipo, hoje um dia super quente, no meio de setembro. E essa questão das queimadas agora também está sendo bem recomendado, né? Que façam bastante hidratação. Mais até do que o normal, né? Para manter as vias aéreas também hidratadas e protegidas, né? Exatamente. E tu vai falando, eu vou lembrando, assim, das questões que as pessoas normalmente gostam de saber, né? A respeito de polivitamínico. Tu recomenda, tu não recomenda? É especificamente o que está em deficiência no organismo que deve ser ingerido, suplementado, na verdade, né? Ou aquele polivitamínico já resolve tudo? Então, eu não posso dizer que eu sou contra, mas também não posso dizer que eu sou a favor. Sim. Porém, há casos. Geralmente, eu nunca suplemento nenhum tipo de produto antes de ver exame. O que as pessoas não têm essa noção, né? Eu vou precisar tomar isso, tá, mas como é que estão todos os exames? Que exames? O que tu tá perguntando de exame? O que o nutricionista quer saber de exame? Sim. A gente precisa saber como é que tá o corpo da pessoa, não só por fora, mas por dentro, né? Então, acaba que com o exame a gente consegue direcionar, relacionando com os sintomas que ela já te relata que tem, com alguma deficiência de vitamina e mineral. Aí, como no exame a gente consegue ver. Mas geralmente as pessoas têm muita deficiência de vitamina D e vitamina B12. Então, no multivitamínico, tu não vai alcançar uma dose ali de vitamina D e B12 necessária e suficiente para corrigir essa questão de não estar adequada, né? Então, assim como não consegue também na alimentação normalmente, né? É preciso que haja uma suplementação específica desses nutrientes em dosagem também adequada para daqui a um tempo tu repetir o exame e ter um resultado ali satisfatório, né? Geralmente aqui no sul, principalmente, a gente tem muita deficiência de vitamina D, não só pela questão das estações, né? E a gente passa maior tempo no inverno, nosso sol não é quente, sem contar que a gente está sempre numa sala, a gente não fica exposto ao sol, pelo menos não no horário que seria adequado ali, que é das 10 às 16. E também pela questão que a gente não come tanto alimento que tem vitamina D, né? Que são os peixes, são os frutos do mar, não é da nossa cultura. Então, se faz necessária a suplementação de vitamina D na maioria dos casos. E é bem importante, né? Agora, por exemplo, um paciente que nem o meu, de ontem, que não come de jeito nenhum fruta e verdura, se não estiver aberta aí, a gente faz um exame ali, vê como é que tá. E aí, dependendo, a gente até pode usar um multivitamínico. O problema dos multivitamínicos é que tem algumas vitaminas que são super fáceis de tu atingir a recomendação diária através da alimentação, tipo vitamina C, que é 1000 miligramas, cálcio,
Então, acaba que também há risco da hipersuplementação ali. Tu tem a suplementação... Mas aí o organismo excreta, não acumula, né? Depende dos casos. Tem casos que tu faz uma... Tu não viu o caso até que teve um ano passado, 2 anos atrás, de pessoas que morreram por uma dosagem super alta de vitamina D? Nossa. Teve isso, porque as pessoas não veem risco na Fazem suplementação. por conta e risco. Por não ser algo, assim, com controle, que nem medicação, acham que, é vitamina, pode, é saudável. Mas não, tem Nossa. riscos, tem riscos. Por isso que é sempre necessário a gente consultar um profissional para ver se realmente há necessidade de tomar determinada vitamina ou esse combo de vitaminas. Bom, a respeito de suplementação, tem alguns mitos e algumas verdades, né? O que tu diria sobre isso? Qual suplemento tu quer falar? Bom, o que a gente usa, né? Whey, Todo mundo usa creatina. whey e creatina. Isso aí é Agora tá o o básico. básico que funciona. Ou não. Funciona. É o básico que funciona. Funciona. Mas hoje a gente já vê outras suplementações também tomando espaço, né? Não só no mercado, mas na vida das pessoas. Coenzima Q10, probiótico. Por quê? Porque é a importância da gente tratar o nosso intestino para absorver melhor os nutrientes, não só da suplementação, mas quanto da alimentação. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se ele não tá saudável, né? Nosso corpo não funciona, não absorve os nutrientes. Ótimo, essa dica é muito importante. Por isso que também é importante a gente estar hidratado. O intestino ressecado, ele não vai estar trabalhando bem, não vai estar absorvendo bem, vai acabar tendo alguma deficiência, não só de nutriente, mas algum sintoma causado por isso, né? Entendi, ótimo. Tá. E aí, dentro desses mitos, água com limão emagrece? Não. Só que nem é um meme, né? Só se o limoeiro ficar a 20 km de Mas distância. em jejum. Ah, sim. Verdade, verdade. Não, porque na verdade o limão ali, ele vai ter a função de mais... É vitamina C, né? De mais pela imunidade Sim. do que qualquer outra É coisa. bom, pode tomar. Pode, mas não vai emagrecer. O que emagrece é déficit calórico, não só com alimentação, mas com treinamento adequado. Bom, eu deixei por último para a gente falar sobre massa muscular. Daí o pulo do gato, todo mundo quer, que é tão difícil. Porque as pessoas normalmente chegam na academia dizendo, eu não quero ficar forte. Não quero ficar musculosa. Quero ficar musculosa. Nem te preocupa que é muito difícil, não tem como. O que tu diria aí? Qual é a dica assim, mais importante para o aumento de massa muscular? A gente sabe que é o treino, a dieta, né? Mas... Eu digo que a famosa tríade, sono, alimentação, sim, exercício. Porque é importante que a gente tenha um reparo desse tecido que a gente acaba lesando no exercício. Então, com a alimentação, a gente repõe esses nutrientes. Só que se tu não tem um sono ali adequado, um sono reparador para que o organismo repare ali o estrago que tu fez, não adianta. Então, tem pessoas que comem bem, que treinam bem, mas que têm um sono péssimo. Sabe que eu vivi isso na prática, porque, como eu te falei, trabalhava com avaliação física e, normalmente, quando a pessoa não conseguia ganhar massa muscular, a gente ia procurar qual o motivo, né? E muitas das vezes eram enfermeiras que não dormiam adequadamente, não dormiam à noite, não tinham aquele sono reparador, e aí a massa muscular não vinha, não adiantava. Então, isso realmente, o sono é bem importante, né? É porque também no sono a gente tem a questão dos hormônios, né? Sim. Então, a gente tem ali a secreção de hormônios que só são feitas nesse horário. Então, quando tu tá acordado nesse horário, que é um horário que não é pra tu estar ali acordado, desempenhando função nenhuma, tu acaba desregulando, né, esses hormônios e acaba comprometendo o teu resultado. Mas, basicamente, para ganhar massa muscular não tem segredo, é que nem tu diz, básico bem feito, alimentação, dieta e treino. Mas, novamente, não é se entupir de proteína em 2 refeições, tem que ter ali uma distribuição adequada e é importante que a gente tenha carboidrato. O pessoal acha que é só proteína. Não, carboidrato dá a energia que a gente precisa para executar o treino, para fazer as atividades diárias. E também poupa proteína, porque se a gente não tiver carboidrato, tu vai estar consumindo mais proteína. Sim. Esse excesso não vai ser só para fazer tu ganhar massa muscular. O famoso catabolismo. Exatamente, porque tu vai pegar essa proteína ali que tá em excesso e o corpo transforma em carboidrato.
Então, tu acaba também, de novo, gastando dinheiro e te iludindo, porque acontece que a pessoa, às vezes, acaba emagrecendo, mas fica flácida, porque não tem carboidrato suficiente ali desempenhando a função que é para fazer no nosso corpo. Tá certo, Nutri. Então, assim, ó, nós estamos aqui já conversando há 40 minutos praticamente. Foi rápido, passou rápido, porque a conversa é boa, né? O assunto As também, né, dicas tá sempre em alta. são bem importantes, fala muito bem, comunica muito bem sobre isso, né? Porque não adianta trabalhar com termos muito técnicos que daí as pessoas não conseguem entender, né? E acham que é algo muito distante, que não é para elas terem na vida dela uma nutricionista ou ir na academia, que é algo supérfluo ou que tá muito além das condições dela. Não. Ou então porque vai pra academia, tem que fazer exercícios mirabolantes, ou uma dieta muito cara com alimentos que nunca ouviu. Não. É que nem eu disse, alimentação básica, vida real. Arroz, feijão, carne, fruta, e é isso aí. Comida de verdade. A gente tem que nutrir o corpo e trabalhar o comportamento. Sem isso, a gente não tem resultado. Bom, a gente está chegando ao final, então, desse episódio maravilhoso com a Nutri Letícia Moura. Ela atende na rede Alfit de academias. O Instagram dela tá aí, para quem quiser entrar em contato, é só chamar no direct. Ela demora um pouquinho, mas ela responde. Ela é uma pessoa muito ocupada. Mas se tiver dúvida também sobre alimentação, suplementação, pode mandar lá também que eu respondo. No teu próprio Instagram tem bastante conteúdo também, né? Sim. Para mostrar para as pessoas que é viável tu ter uma alimentação saudável sem se privar de nada e ainda assim tendo resultado. Bom, eu ia pedir que ela fizesse um grande finale, mas não precisou, né? Já fez. Então tá bom, Letícia, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhosa a nossa conversa. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Muito obrigada eu pelo convite, né? Primeira vez participando de um podcast, foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, porque tô com uma pessoa aqui que me deixa super segura e é um assunto que eu e ela dominamos, então falar sobre alimentação e nutrição, saúde nunca vai ser um trabalho para mim, porque é algo que eu gosto de fazer, de ajudar as pessoas, então muito obrigada. A gente não só domina como ama e vive isso no nosso dia a dia, né? Assim fica muito mais fácil. Coisa boa. Obrigada, então. Obrigada, meu. Beijão. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.